Boa tarde a todos. Senhores deputados, estamos em condições de iniciar a nossa reunião ordinária, hoje com duas audições, conforme devidamente convocado, e a primeira audição a requerimento do PST, temos a Floresta de Gal. A composição é por o Dr. José Miguel Medeiros, que é o Presidente do Conselho de Administração e nosso colega na última legislatura, como sabem, o Engenheiro Rui Pedro Barreiros, que é vogal do Conselho de Administração, e a Doutora Maria da Nazaré Vilar. A todos saúdo e cumprimento, obrigado pela vossa disponibilidade. É sempre um prazer recebê-los aqui nesta reunião da Comissão e hoje, formalmente, na sala muito bonita, na sala do Senado, o que é também para nós um motivo de satisfação. Por isso, eu dava desde já a palavra ao PSD para apresentar o requerimento. Depois, seguidamente, teremos então os nossos convidados que poderão usar a palavra por um período de 15 minutos, vamos ver, e depois começaremos então a ronda. Por isso tem a palavra o Sr. Deputado João Moura. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentava o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Floresta de Gal, o Engenheiro Rui Barreiros, vogal do Conselho de Administração, e a Doutora Maria Nazaré, vogal também do Conselho de Administração. Caros colegas, o propósito do pedido desta audição, já lá irei, permitir-me-ão antes que contextualize. Em 2003, ainda à altura, o deputado José Miguel Medeiros e deputado também o ex-ministro Capolas Santos, em sede desta comissão, após uma catástrofe do ano 2003, dos incêndios florestais, esgrimiam argumentos de que tudo de mal que estava a acontecer, muito se devia ao governo à época. Recordo, era governado por Durão Barroso, Ministro da Agricultura Sevinato Pinto, deputado João Moura, um dos autores do relatório que foi produzido na altura sobre os incêndios florestais. Contextualizo porque nunca neste país havia sido feito um relatório tão exaustivo e tão profundo de estudo daquilo que é o fenómeno dos incêndios florestais em Portugal. Na altura, falava-se daquelas questões que ainda hoje se vai falando e que os relatórios que após essa calamidade foram acontecendo, os fatores dos 330, das condições edafoclimáticas, das cargas de combustível, da necessidade do minifúndio, da ausência de cadastro. Bem, tudo isso se foi reproduzindo nos diferentes ciclos dos incêndios florestais em Portugal. A questão é que em 2017 o cenário foi de uma dimensão que era totalmente inesperado ou sequer inimaginável. Não só naquilo que foi a área ardida, as perdas materiais, mas essencialmente as perdas humanas. E aquilo que foi o profundo estudo no tal relatório que aqui se falou, verificou-se que havia um conjunto de coisas que ainda estavam por fazer e outras tantas que havia necessidade de melhorar. Ainda nos entretantos, recordo que o Sr. Presidente, agora em funções na Floresta de Gal, foi Secretário de Estado da Proteção Civil. A ele se deve as equipas de intervenção constituídas e de apoio do Governo e dos municípios portugueses. Mas ao nível das florestas, de facto, houve um conjunto de coisas que foram anunciadas, foram prometidas e ficaram aquém. Eu, se me debruçasse no pedido do estudo do relatório que foi feito à época e se hoje voltasse aqui a enunciar um conjunto de coisas que eram diagnosticadas como estando em falta em Portugal, elas hoje encontram-se exatamente no mesmo ponto de situação.
E esta é que é a situação dramática que vamos vivendo, é que vamos fazendo estudos, vamos fazendo comissões e, ano após ano, aquilo que vai acontecendo, porque temos uma floresta e um clima mediterrâneo, e, ciclicamente, os incêndios florestais vão acontecendo. Agravando esta situação, e por isso vos devo dizer que qualquer governante, seja de que cor política for, tem que ter sempre aquelas cautelas de não anunciar aquilo que não pode controlar. E eu dou dois grandes exemplos. Houve, acompanhado do Sr. Primeiro-Ministro, em Mação, foi anunciado o grande momento e o grande exemplo português do ordenamento florestal e, passado pouco tempo, Mação ardeu quase a 100%. Depois, o governo português foi a Monchique anunciar que ali estava um exemplo para todo o mundo e depois de Monchique aconteceu o que aconteceu. Em 2018, há 2 anos, em março, o Sr. Ministro da Agricultura de então, o Ministro Capolas Santos, para fazer face a estas calamidades, numa perspectiva de prevenção, anunciou ao país que havia necessidade de constituir esta instituição nacional, cujos objetivos eram deveras ambiciosos. E eu frisava apenas um, e foi isso que nos fez hoje estar aqui, o PSD provocar esta audição, para que, passados 2 anos, desde março de 2018 até hoje, saber o estado da arte daquilo que foi a função e as funções que Vossas Excelências desempenharam até à data de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ultrapassou em larga medida o tempo disponível, mas entendendo que praticamente fez a primeira intervenção, mas também não tem importância disso. Era 2 minutos, passou a 5. Vamos agora ter a mesma tolerância com o nosso convidado, também terá alguma tolerância nos 10 minutos iniciais, poderá passar um pouco mais. Sr. Presidente, José Miguel Pedreiros, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Pedro Carmo, Sr. Deputado, senhoras e senhores deputados dos vários partidos, compreenderão que é para mim sempre uma honra e um prazer voltar a esta casa, ainda que numa condição diferente daquela em que aqui vivi cerca de 10 e meio de anos como deputado. E por isso aumenta a minha responsabilidade e o respeito que tenho por ela, e quero agradecer, e permitam-me que as minhas primeiras palavras sejam efetivamente de agradecimento à Comissão de Agricultura e Mar, e neste caso ao PSD, pelo convite, neste caso pelo requerimento que deu origem a este convite, e que foi formulado à Floresta Gal, para que aqui pudéssemos fazer um ponto de situação. E como nota introdutória, gostaria de ressaltar o facto da Floresta Gal ser a primeira empresa pública criada em Portugal dedicada à gestão e ao desenvolvimento florestal. Está integrada no Grupo Par Pública, que, como sabem, é quem detém as participações do Estado em nome da Direção-Geral do Tesouro, que é o seu acionista único, e encontra-se sediada em Figueiró dos Vinhos há menos de 1 ano, num edifício cedido pelo município e pela cooperativa local, dando corpo à decisão, de facto, que constava daquela resolução do Conselho de Ministros que o Sr. Deputado João Moura citou, número 116 de 2018, do chamado Programa de Valorização do Interior. Portanto, a Floresta Gal representa um projeto, de facto, no qual o país e os portugueses, de um modo geral, a sociedade portuguesa, depositam boas expectativas em relação ao seu contributo para o desenvolvimento da floresta portuguesa, do seu futuro e da sua valorização como alavanca económica e social dos territórios mais desfavorecidos. Com efeito, ao optar pela criação de uma empresa pública como instrumento de intervenção no âmbito da Estratégia Nacional de Desenvolvimento e Ordenamento Florestal, o Poder Executivo escolheu uma ferramenta que se pretende ágil e flexível, com um bom potencial de demonstração e de mobilização de energias da sociedade portuguesa. A criação de uma empresa pública de gestão florestal veio a acontecer em linha com o que já havia acontecido em França, na Irlanda, na Holanda, na Alemanha ou na República Checa. Em Portugal estava prevista desde o 4º Plano de Fomento, ainda no tempo anterior ao 25 de Abril, para nós vermos o atraso com que chegámos a esta solução. Enfim, e isto não é fazer nenhuma crítica particular, é apenas chamar a atenção para o facto de que este é um instrumento que vários países já utilizavam há vários anos no sentido de agilizar a gestão florestal, sobretudo países onde o património de floresta pública é muito superior àquele que nós temos até em Portugal.
E com esta decisão visa-se responder a um dos mais difíceis desafios que o país tem vindo a enfrentar há uns anos a esta parte, a necessidade da reconstrução de uma nova economia em torno da filiera florestal que lhe permita ser sustentável no sentido pleno do termo, por forma a constituir uma resposta eficaz ao abandono das explorações e ao êxodo profundo que atingiu o mundo rural nas últimas décadas, com todas as consequências sociais, económicas e ambientais conhecidas. Ao assumir a sua condição de instrumento novo, que surge num contexto de profundas mudanças na forma como o Estado e o país olham este recurso natural da maior importância, é perfeitamente natural que em torno da empresa exista uma elevada expectativa sobre o seu desempenho, especialmente no que respeita à apresentação de resultados no curto prazo. No entanto, e como bem sabemos, a exploração e o desenvolvimento florestal são atividades que exigem longos períodos. Nunca é demais lembrar que a generalidade das espécies florestais precisa de várias décadas para atingir patamares de produção rentáveis. Situação que, em contexto de minifúndio, com explorações caracterizadas por dimensões extremamente reduzidas, só na zona do Pinhal Anterior, onde temos a sede, relembro que a dimensão média da parcela é de 0,2 hectares e a da exploração é de 0,5. Portanto, para termos uma noção daquilo com que estamos a lidar. E é natural que isso coloque problemas e óbices variados, desde a dificuldade ao nível da escala das operações até à relação dos proprietários com as propriedades, nos casos de abandono total, noutros de apego e ligação emocional. É, pois, neste quadro e com estes constrangimentos que cabe também à Florestal a missão de impulsionar e fomentar a agregação de parcelas, com vista a aumentar a dimensão média dessas explorações para patamares que as tornem viáveis de forma sustentada, bem como a modernização da sua gestão e a diversificação da produção florestal, com recurso a espécies autóctones, adequadas às nossas características de solo e de clima, tendo em vista o desenvolvimento do mosaico florestal que assegura à sociedade e à economia as funções que em cada momento podem e devem explorar da floresta. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, considerando o contexto a trás referido e os desafios que estão aí à porta, entendemos que o futuro passa pelo aproveitamento e rentabilização de todos os recursos e atividades associados à fileira florestal, especialmente a pecuária e a apicultura, bem como todos os usos compatíveis, como o turismo rural, de natureza e desportivo, a parte de funções de valorização ambiental e de sequestro de carbono, da proteção da biodiversidade e do combate às alterações climáticas, muito por via da instalação de povoamentos florestais de conservação, da sua perpetuidade num quadro de serviços aos ecossistemas com base em modelos de exploração económica e ambientalmente viáveis, de molde a legar às gerações vindouras um território florestal bem cuidado e bem gerido. Em síntese, somos uma empresa que quer ser, para além de um fator de modernização e implementação de novos modelos de gestão florestal, um agente ativo na reconstrução de uma nova economia em torno destes territórios, pela via de um modelo de desenvolvimento florestal sustentável e produtor de externalidades, qualificando estes espaços para que possam fixar pessoas e assumirem-se como alternativa para a atração de massa crítica qualificada, oferecendo novas oportunidades de trabalho associadas a um outro modo de vida, alternativa àquele que é proporcionado por um mundo urbano cada vez mais saturado e saturante. Depois deste enquadramento geral, centrado sobretudo nos propósitos e na visão que temos da nossa finalidade enquanto novo instrumento ao serviço das políticas públicas em torno da floresta, creio ser útil fazer agora um outro tipo de enquadramento. A Florestal surge em resultado de um processo único no seu género, desde logo por ter nascido a partir de uma outra empresa já existente, e que é relevante aqui referir que era uma sociedade denominada originariamente Lazer e Floresta, empresa de desenvolvimento agroflorestal S.A., constituída em 2000 na sequência da privatização das empresas do setor da celulose e da pasta de papel. Em síntese, a Lazer e Floresta foi constituída com o objetivo de assumir todo o património fundiário que não integrou o processo de privatização e, mais tarde, acrescentado com várias propriedades provenientes de outros setores do Estado, com o objetivo de proceder à sua venda em momento posterior, a atividade que desenvolveu até junho de 2018. Em 2018, por via de um conjunto de operações de reestruturação, incluindo a sua redenominação, nasceu a Florestal, empresa de gestão e desenvolvimento florestal integrada no Grupo Par Pública, que resulta precisamente do processo de reestruturação dessa sociedade já existente. Tem a sua sede, como já expliquei, em Figueira dos Vinhos e, no fundo, resultou, em nosso entendimento, que foi identificada por parte do Estado, enfim, dos poderes públicos, uma nova necessidade coletiva
que foi dotar as políticas públicas para a floresta com um novo e específico instrumento de natureza empresarial, concebendo para esse fim uma nova missão social e acrescentando-a ao elenco pré-existente de missões empresariais confiadas ao setor público estatal, como as águas, o saneamento e outras áreas onde efetivamente o mercado não respondeu ou não consegue responder de uma maneira suficientemente eficaz e socialmente justa. A alteração do objeto e, por consequência, do modelo de negócio da Lazer e Floresta para o objeto social da Floresta Gal implicou uma nova lógica de organização e de mobilização de recursos em função de modelos de negócio serem absolutamente distintos. Para simplificar, e como tenho muitas páginas, eu não quero gastar muito tempo, dizia-vos que de uma empresa que era uma espécie de passa-publicidade de uma Remax, passámos para uma empresa que passa-publicidade seria aquilo que era antigamente um J. Pimenta. Ou seja, passámos de uma empresa que vendia e comprava propriedades para uma empresa que tem que construir habitações e produzir urbanizações modernas, adequadas. Não sei se o J. Pimenta será o melhor exemplo, se calhar estou a ser excessivo, mas enfim, mas foi o exemplo também, como já não existe, não corre esse risco. Portanto, sinteticamente, em termos do seu legado patrimonial, o que nós herdámos foram 86 propriedades em 26 concelhos, 13 distritos, não é? Todas elas com características diferentes, mas a maior parte com uma característica comum. Foram propriedades que vieram das antigas das celuloses que foram privatizadas no ano 2000, portanto, sobretudo povoadas ou com povoamentos florestais de monocultura de eucalipto. Sinteticamente, em termos de exploração, no fundo o que nós temos vindo a fazer no património próprio é a tentar reorientá-lo para aquilo que é o modelo da Floresta Gal, ou seja, estamos propriedade a propriedade, e isso é uma área que está aqui, digamos, sob a direção do meu colega engenheiro Rui Barreiro, desencadeámos o processo de feitura dos 18 planos de gestão florestal para os 18 unidades de gestão em que dividimos as 86 propriedades, portanto, imaginem o que é produzir 18 planos de gestão florestal em simultâneo, harmonizá-los, extrair deles a informação para o novo plano de negócios que tivemos que construir, porque sem plano de negócios não conseguimos construir um plano de atividades e tê-lo aprovado pelas tutelas, portanto tivemos que, durante este primeiro ano, nós tomámos posse a 24 de julho de 2018, portanto praticamente até outubro de 2019 o nosso trabalho foi fazer levantamento do que existia e foi tentar reorientar o rumo desse património, que é o que estamos a fazer agora. Essa é uma frente de trabalho. Ao mesmo tempo, não paramos e não pensamos apenas no que recebemos, pensámos na missão principal para que a empresa foi criada. E a missão principal foi, sobretudo, e na altura as orientações que recebemos e que coincidem com aquelas que temos hoje, não obstante termos mudado de Ministério, já agora, aproveitando também para, penso eu, esclarecer uma questão, ou pelo menos retirar uma dúvida que vinha no requerimento que me foi também enviado, sobre se teria havido alteração de orientações com a mudança da agricultura para o ambiente. Devo dizer-lhe que, se for ao nosso site e vir a nossa visão e a nossa missão que lá está, é a mesma que está hoje. Se for ao nosso plano de negócios, ao nosso plano de atividades, que daqui a um mês estará no site, porque é a documentação interna da empresa que eu não posso, obviamente, utilizar aqui, porque estamos no mercado, somos uma empresa que se rege por normas do direito privado ainda de capitais públicos, portanto, há algumas matérias que eu não posso, obviamente, não devo utilizar aqui, mas dar nota que verão que não houve alteração, ou seja, mesmo quando estávamos sob a tutela da agricultura, tutela setorial, já que a tutela financeira é sempre do Ministério das Finanças, mas quando estávamos sob tutela setorial as orientações eram as mesmas, éramos uma empresa, ou somos uma empresa que tem como vocação criar um novo modelo de negócio em torno da floresta que seja passível de ser aplicado a territórios de minifúndio e que seja passível de ser replicado pelo país. E temos que ser exemplares em tudo o que fazemos, com as melhores práticas, as mais modernas práticas, com tudo aquilo que efetivamente há de mais, enfim, eficiente por um lado em termos económicos, mas ao mesmo tempo sustentável em termos ambientais. Daí que nós, até nos arrendamentos das propriedades que temos e que já herdámos, estamos a refazer os cadernos de encargos, incorporando normas desde as questões do bem-estar animal, no caso das pastagens, a outras normas relativamente ao tipo de exploração que pode ser feita, ou seja, reorientando para uma floresta sustentável, porque é essa a nossa missão, é mostrar ao país, ou sermos capazes, veremos no futuro se seremos, não é? Estamos a tentar pelo menos, seremos capazes de facto criar um modelo que seja exemplar para quem chegar a Portugal e dizer assim, eu quero fazer floresta, ou para quem está em Portugal e dizer, eu quero fazer floresta, a quem é que eu me dirijo para saber como é que se faz?
E da mesma forma, quem quiser produzir cavalos lusitanos se deve dirigir à Codelaria de Altera ou à Companhia das Lesírias. Neste momento, também nós esperamos que venha a acontecer isso com a Florestal. Não somos, pois, uma empresa para combater incêndios. Para nós o incêndio é um fator de produção como outro qualquer que temos que ter em linha de conta quando estamos a florestar ou a reflorestar. Dizia eu que naquilo que é a nossa missão, digamos, que nos preocupa mais e que nos leva, de facto, todos os dias a trabalhar intensamente, que é a expansão para novos territórios onde os incêndios foram muito intensos em 2017, como sabemos, e enfim, que são a zona, é chamada Zona do Pinhal. Não é por acaso, penso eu, que não foi por acaso, que o Governo escolheu aquele território para ali, ou o acionista, neste caso, sob orientação do Governo, escolheu aquele território para ali instalar a empresa. De facto, o que aconteceu foi que nós imediatamente começámos contactos com os concelhos mais atingidos. E neste momento estamos em adiantado estado de conversações com 3 ou 4 áreas muito significativas nos concelhos de Pampilhosa da Serra, Penacova e depois num conjunto de concelhos em torno de Penalva Grande, em associação com uma associação de desenvolvimento que é a Pinhais dos Reis. Ou seja, temos 3 grandes projetos, não é? Que queremos desenvolver já e que queremos que sejam exemplares, que são sobretudo em territórios que onde o mercado não tem interesse, porque é uma das coisas que nós também temos verificado, é que nós não temos que nos substituir ao mercado onde ele funciona bem. Temos é que ir para os sítios onde o mercado efetivamente não ocorre. E, portanto, como devem imaginar, o que sobra para nós muitas vezes não é propriamente o filé mignon das propriedades, mas é mais aquele que ninguém normalmente quer. E nós vamos querer, de facto, ser exemplares. E um dos modelos que nós encontramos para responder a esses territórios, dir-me, mas como é que uma empresa que se rege por regras do mercado vai para territórios onde os períodos de recuperação de investimento são de 40 ou de 50 anos, como é o caso das zonas que nos estão a calhar em Pampilhosa da Serra ou em Penacova, por exemplo, ou até mesmo em algumas que nos estão a ser oferecidas em territórios ali em volta dos concelhos de Pedrógão Grande, que o deputado João Marques bem conhece, aliás, meu querido amigo e conterrâneo praticamente, e portanto sabemos bem que só há uma maneira de remunerar esses serviços. É através dos serviços aos ecossistemas e da floresta de conservação e de perpetuidade. E nós temos uma noção. Aqueles territórios prestam um enorme serviço ao país todo. Porque se temos água em Lisboa de boa qualidade nas torneiras, ela vem do Rio Zezer. E o Rio Zezer precisa de ter as suas vertentes protegidas, precisa de ter a sua erosão controlada, precisa de evitar um conjunto de aspectos. Não é por acaso que há planos de ordenamento das albufeiras, não é por acaso que tudo isso existe, mas alguém tem que pagar ao jardineiro, como eu costumo dizer. E nós queremos ser um dos jardineiros, porque não se convence um pequeno proprietário local e dizer-lhe: o senhor vai receber uma medalha de honra, vai até receber uma comenda, porque é uma pessoa extraordinária. O senhor toma conta disto, gasta o seu dinheiro só porque para que em Lisboa se possa beber boa água. Não, isto tem que ser remunerado, estes serviços são serviços que são para a comunidade. E, portanto, esta é uma das figuras que nós vamos apostar muito, é na prestação de serviços aos ecossistemas e, consequentemente, nos candidataremos a ser remunerados por isso, mas não apenas. E eu não vou gastar muito mais tempo, já estou a ver aqui que já estou a ultrapassar largamente o tempo que me foi atribuído, mas dar nota do seguinte, que uma das formas que nós encontramos e que estamos a ter contactos muito profícuos até ao momento é com aquilo que se chama hoje o Forest Sponsoring, em português, digamos, o patrocínio da atividade florestal. A pegada carbónica nós sabemos que é enorme de imensas empresas, nós temos encontrado empresas a quem propusemos que financiem floresta de conservação perpetuidade e há muitas empresas que têm vindo ter connosco e nós temos imensos contactos já desenvolvidos com grandes empresas nacionais e internacionais que estão muito entusiasmadas em patrocinar, e não é patrocinar a plantação e depois desaparecerem do mapa, é patrocinar a plantação e assegurarem a sua manutenção dos povoamentos pelo período do seu desenvolvimento. Ou seja, isso é bom reputacionalmente para essas empresas, comunicacionalmente, é bom para o ambiente, cumprimos uma missão importante para atingir as metas da redução das emissões carbónicas e encontramos financiamento de uma forma natural no mercado. Não me peçam para dizer os nomes, porque estamos no mercado e a concorrência também existe nestas áreas, mas certamente que dentro de algum tempo se saberá de algumas que serão pioneiras neste aspecto. Também a utilização dos nossos espaços
para a instalação de entidades ligadas às energias renováveis. As eólicas já são bastante frequentes, já todos as conhecemos há bastantes anos, mas a energia fotovoltaica está agora numa fase muito de grande apetência por parte de grandes investidores internacionais, e a floresta hoje está na moda, chamemos-lhe assim, é hoje objeto de um interesse particular por parte de muitas entidades, até por fundos de pensões que veem na floresta um investimento seguro, a longo prazo, e que não estão apenas interessados no retorno de curto prazo. E, portanto, nós, do ponto de vista do nosso modelo de negócio, para além daquele modelo de negócio tradicional que é produzir madeira para o mercado, também estamos preocupados com isso, há um grande déficit no pinho em Portugal, o sobreiro tem tido alguma decadência em algumas zonas, o eucalipto, mesmo onde está bem produzido, tem baixas produtividades, é possível fazer a mesma quantidade em áreas mais pequenas. Nós estamos a reconverter áreas de eucalipto já, temos neste momento exemplos concretos da reconversão das nossas populações, projetos que vão estar em execução em 2020, uns em parceria com o ICNF, por exemplo, no Tejo Internacional, onde vamos reconverter 500 hectares de eucalipto em vegetação autóctone e criar espaços de alimentação de aves necrófagas, enfim, todo um projeto de renaturalização daquele espaço num parque internacional de grande valia, como sabemos, e de um rio dos mais importantes e que precisa de ser bastante protegido, como todos sabemos, mas também estamos a fazer isso nas nossas propriedades integradas dos montes, portanto, onde é possível e onde é desejável e onde isso contribui para um mosaico florestal, que é um conceito que nós temos muito presente em todas as nossas operações, e para a multifuncionalidade que queremos dar ao espaço florestal, isso é importante. Temos consciência que é uma operação muito complexa, tudo isto é muito difícil, sobretudo nas propriedades, nas zonas de minifúndio, mas temos muitas parcerias estabelecidas com muitas entidades já, com várias universidades, a Universidade de Coimbra, a Universidade de Aveiro, com os institutos politécnicos, com entidades como, por exemplo, ainda a semana passada, é uma entidade pública, as Estradas de Portugal vão conversar connosco para nós funcionarmos como uma entidade de compensação, porque eles muitas vezes, como sabem, na abertura de estradas e na reparação têm que derrubar floresta e têm que compensar isso. Noutras áreas é uma outra área na qual nós iremos intervir muito ativamente e, portanto, temos muitas soluções e muitas... Eu vou terminar já, Sr. Presidente, eu peço desculpa, de facto, já estava destreinado aqui vir e depois na resposta certamente terei a oportunidade de complementar. Penso que não me esqueci, assim, de nenhuma área especial. Encontramos, já agora só para terminar, todo o nosso património, como devem imaginar, a tal Remax não estava preocupada em mantê-lo, estava preocupada em vendê-lo e, portanto, uma das preocupações que tivemos foi dar o exemplo e limpá-lo, porque não podíamos dar o exemplo de sermos os primeiros a ter incêndios ou problemas dessa natureza. O Estado tem que ser exemplar e, portanto, uma das preocupações iniciais, e temos exemplos já em propriedades, designadamente na Chamusca, no distrito de Santarém, uma propriedade grande, foi das primeiras onde interviemos e que estava em pior estado. Portanto, para vos dar nota, e em síntese, temos estado a tentar conciliar, por um lado, a reorientação daquilo que se faz no nosso património e, por outro lado, dar, enfim, andamento ao plano que se foi traçado para aquela que é a missão central, que é uma nova economia em torno da floresta, que é isso que se espera, penso eu, de uma empresa como esta. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado João Moura, Grupo Parlamentar Requerente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Floreste Gal. Ambos estivemos neste período inicial a contextualizar, perder aqui algum tempo de alguma retórica de contextualização, sempre importante. Mas passemos agora a uma fase mais pragmática deste nosso encontro. A preocupação que lhe manifestamos face àquilo que é hoje a política do Governo no setor florestal, percebemos agora também que Vossa Excelência comungou com ela. Corroborou que a missão da vossa empresa mantém-se a mesma, e é isso que está e se mantém no site, mas os sinais que vão sendo dados pelo Governo são contrários. Compreenderá que retirar o setor das florestas da agricultura, onde geneticamente ela faz parte, como setor produtivo, e retirá-lo para outro Ministério onde geneticamente estão mais propensas às questões do foro ambiental, parece-me que
contradiz um pouco a filosofia da criação da empresa que aqui hoje estamos a falar. Para além de que há ainda outros sinais que nos preocupam e que nos são sinais negativos daquilo que o Governo português espera da floresta. Nomeadamente, no último Orçamento de Estado aprovado nesta Casa, a criação de novas taxas ao setor produtivo das florestas não nos deixa tranquilizados. Mas eu reforçava aqui aquela que era a grande ambição que está transcrita na tal missão da empresa, de ser uma das 10 melhores empresas de gestão e desenvolvimento florestal europeias para os próximos 10 anos. Uma empresa altamente lucrativa, sustentável, ambientalmente responsável, tecnologicamente inovadora, economicamente eficiente e socialmente justa. Isto está no objeto da Florestegal. Ora, passado um ano, ainda não se espera que tudo esteja feito, mas na caracterização do país que nós conhecemos e naquilo que lhe fui dizendo dos relatórios ao longo dos anos que foram elaborados, estranhamente continuamos com um país em que mais de 60% se mantém sem cadastro e, portanto, a tarefa da Florestegal é mais complexa porque não sabe de quem é o quê. E a primeira pergunta, talvez a mais importante de todas, seja: sendo Portugal, sendo a principal área de ação de Vossas Excelências, as zonas minifundiárias, aquelas que sem cadastro e que estão abandonadas, o que é que pretendem fazer delas? E como? Depois, perguntar a Vossas Excelências que, de acordo com o relatório da execução orçamental que produziram, nas vendas e serviços prestados, no primeiro trimestre de 2019, existe um desvio de 81%. Estes 81% a menos do que estava orçamentado e o que foi executado. O que eu gostava mesmo de saber é qual foi o resultado no ano inteiro de 2019, porque não consigo, e qual é a justificação destes desvios de 81%. Ainda, de acordo com o plano de atividades e orçamento 19, 20 e 21, a Florestegal devia promover desde final de 2018 o seguinte: promover o registro da Florestegal como entidade de gestão florestal. Qual é o ponto de situação? Qual é a área da Florestegal que se encontra gerida através das florestas? Dos 14 mil hectares que estão sob a vossa tutela, quantos é que estão abrangidos? Inclusão em ZIFs. Inclusão das propriedades nestas zonas de intervenção florestal. Quantas são? Há casos de sucesso em Portugal de zonas de intervenção florestal. Julgo que a vossa missão e a vossa facilidade de agentes de interlocutores, não digo como Remax, que foi aqui dito, agarrando as vossas palavras, mas como agentes sérios, estatais, de poderem promover o associativismo e o emparcelamento destas ZIFs, quantas são e qual a sua localização? Qual é o valor de apoio aos investimentos candidatados e aprovados? Aqui o objetivo era saber que, havendo um financiamento de 2 milhões a fundo perdido no âmbito do PDR 2020, que verbas estão alocadas, como é que estamos de execução, qual é o estado da arte? Quais são os protocolos, quais são os acordos, quais são os contratos estabelecidos para a instalação de atividades no âmbito do setor primário, secundário e terciário? Quais são? E onde estão? Qual é o balanço das vendas dos ativos biológicos em 2019 da vossa empresa? Qual é o desvio face ao previsto? Existe desvio? Está de acordo com aquilo que foi programado? Na alienação de imóveis, dos terrenos, quais os proveitos das vendas? E qual o resultado que está previsto para os anos 20 a 21? Vai ter que concluir, Sr. Deputado. Vou concluir mesmo. Obrigado, Sr. Presidente. Quais são as parcelas provenientes das autarquias e do Estado
sendo que do Estado gostaríamos de saber a proveniência por cada um dos ministérios. Para finalizar, nota-se que uma das motivações para a criação desta empresa foi a rejeição do Banco de Terras no Parlamento. Será que é o objetivo do Governo para que a Florestegal passe a incluir obrigatoriamente os prédios sem dono, aqueles que eu falava que estão abandonados, de que o Estado não sabe de quem são porque não existe cadastro? Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora então a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Santinho Pacheco. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar todos os colegas, cumprimentar a mesa, cumprimentar o Sr. Presidente e, fundamentalmente, dirigir-me e saudar o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Florestegal, Dr. José Miguel Medeiros, querido amigo e há muitos anos, e com quem tive o privilégio de partilhar o gabinete até há cerca de 2 anos, quando ele era nosso colega deputado eleito pelo Círculo Eleitoral de Leiria. De maneira que conheço bem o Dr. José Miguel Medeiros, como conheço bem o Sr. Engenheiro Rui Barreiro, que também quero aqui saudar, a quem carinhosamente continuo a tratar desde os meus tempos do Governo Civil da Guarda como o meu Secretário de Estado, e de maneira que é com este tratamento de amigo e companheiro que eu quero continuá-lo a tratar. Saudar também a doutora Maria da Nazaré Vilar, elemento do Conselho de Administração, estando muito bem acompanhada com esses 2 homens, certamente eles estarão bem acompanhados com a senhora doutora. Quem ouviu o Dr. José Miguel Medeiros e o seu entusiasmo, a sua paixão que ele põe nas coisas em que acredita, verá que foi certamente para ele um enorme desafio trocar o assento parlamentar pela presidência do Conselho de Administração de uma empresa. Mas eu que partilhava com ele aquele espaço, sabia que ele acreditava numa verdadeira missão que lhe era, de certa maneira, proposta perante ou na sequência dos incêndios florestais da região de onde é natural. Como todos nós sabemos, ele é do Alto Conselho do Distrito de Leiria, e de maneira que ele queria de alguma forma participar numa reforma que há muito se pensava necessária e que há muito tanta gente lutava por ela, e que ele poderia ajudar a concretizá-la com as condições que lhe eram dadas. Queria também agradecer ao Grupo Parlamentar do PSD o facto de ter trazido este requerimento no sentido de nos possibilitar a todos este frente a frente com o Conselho de Administração, porque esta audição vai certamente enriquecer-nos a todos sobre as ações e perspectivas futuras desta empresa pública. Diz o PSD, e bem no seu requerimento, que os objetivos da empresa são um elevado desafio a vários níveis. Referem que a Florestegal já foi criada em 2018 e que é um instrumento de política pública a intervir na Estratégia Nacional de Desenvolvimento Florestal e do Ordenamento do Território. Questionam também o impacto que a nova orgânica do Governo poderá ter no setor florestal com a desagregação do setor agroflorestal. Senhores deputados, antes de 2018, quase 20 anos antes de 2018, havia sido já criada a empresa Lazer e Floresta S.A., com o objetivo central de alienar, reparem bem, o património do Estado no mundo rural e florestal. Era mais uma imobiliária, chamou-lhe Remax há pouco o Dr. José Miguel Medeiros, era mais uma imobiliária do que verdadeiramente uma empresa de fomento florestal. De maneira que estávamos já há vários anos com uma ideia firme de que o Estado, apesar do nosso país ser daqueles que na Europa Ocidental menos propriedade rural possua, menos floresta possua, mais de 95%, 96% por aí, da floresta é privada, tem dono, e mais de metade dessa propriedade no centro-norte do país é minifundo, áreas de pequenas dimensão que dificultam a gestão e a rentabilidade. Somos talvez, por isso, o país que mais necessitava de intervir na aquisição
de propriedades rurais para poder ele próprio dar o exemplo e organizar uma gestão condigna das suas florestas. Ao contrário, o que se pretendia era despachar os terrenos que o Estado possuía de norte a sul do país. A Florestegal é uma empresa de gestão e desenvolvimento florestal e, por isso mesmo, é a resposta a uma política nova, a uma visão nova sobre o território e sobre o mundo rural que o governo do Partido Socialista quis trazer e quis oferecer a esse mesmo mundo rural. Que procura intervir de norte a sul do país, estamos nós a ver que é assim que acontece. Na verdade, está presente em 26 concelhos, 86 propriedades, 14 mil hectares. Esta mudança é uma mudança estrutural, não é uma mudança meramente conjuntural. Não vai ao sabor da conjuntura, somos um país da Europa que precisamos de intervir rapidamente devido ao desordenamento que todos nós conhecemos na nossa floresta. E o Estado só consegue intervir no setor, na prevenção, no reordenamento, se der o exemplo nas suas propriedades. Em vez de vender, tem de fazer permutas, tem de adquirir terrenos, tem de recorrer ao arrendamento. Todos nós sabemos que há, particularmente na zona do minifundo do interior do país, milhares e milhares de pequenas propriedades em que os donos nunca lá puseram os pés, nem sabem sequer onde ficam. Todos nós sabemos que foram as zonas onde coincidiu mais a imigração e os imigrantes saindo da sua terra, muitas vezes nunca mais voltaram e não sabem onde ficam as suas propriedades. A questão do cadastro é importante, mas a questão de haver alguém que intervenha nessas áreas é absolutamente fundamental. O mundo rural tem muito a esperar da dinâmica da Florestegal. Mobilizar os proprietários, particularmente nas áreas de minifundo, é absolutamente essencial a uma boa gestão do território e ao rendimento essencial para quem tem de cuidar e prevenir nas florestas e uma visão empresarial eficiente. A Florestegal tem de ser exemplo no ordenamento, na aposta de uma floresta multiusos. Queria saber se este objetivo de atingir ser entidade de gestão florestal já está alcançado e queria terminar dizendo: nas florestas estamos perante este dilema da urgência do imediato ao planeamento do futuro. Se calhar tudo o que era preciso fazer era já ontem, não é amanhã ou no próximo ano. Qual o papel da Florestegal na resposta a este paradoxo? Imediato e futuro, urgência e planeamento. E a escolha dos 3 conselhos para as primeiras intervenções deveu-se a que fator? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Ricardo Vicente. Obrigado, Sr. Presidente. Um agradecimento ao Sr. José Miguel Medeiros, Presidente da Florestegal, pela disponibilidade e pela informação que nos venho aqui prestar. E quero deixar algumas questões. Eu pesquisei no site da Florestegal, mas não encontrei, eventualmente por pesquisar mal ou não, se existe algum relatório de atividades referente ao ano 2019 e plano de atividades para 2020 que possa disponibilizar à Assembleia da República para melhor conhecermos o que foi feito no último ano e o que se pretende fazer no ano seguinte, porque no site o que encontrei foram dados económicos e orçamentais apenas. E agora algumas questões mais do âmbito florestal, que é que povoamentos florestais estão a ser priorizados nos planos de gestão florestal, se já existem planos terminados dos 18 que referiu e se eles podem ser consultados em alguma plataforma digital ou de alguma forma disponibilizados à Assembleia da República. Questionar também quem é que determina a gestão florestal das propriedades da Florestegal, se é a Florestegal que faz esse trabalho com meios próprios, se a Florestegal tem meios operacionais próprios para garantir trabalhos operacionais ou se subcontrata esses trabalhos,
se tem corpo técnico para aconselhamento de gestão florestal a entidades privadas também ou não, e de que dimensão, se tem das dimensões adequadas. Questionar também qual é que é o papel da Florestegal na promoção de serviços de ecossistema, isto é, se vai ser uma entidade prestadora desses serviços de ecossistema ou se tem outro papel, e quem é que vai remunerar esses serviços, que serviços concretos vão ser remunerados e como é que se determinou ou como é que se vai determinar o valor a pagar por cada um desses serviços. Esses valores deveriam ser suportados por avaliações de custo-benefício para determinar a forma como eles estão estabelecidos e avaliação de alternativas. Se a Florestegal tem algum papel na recuperação dos 26 mil hectares de matas litorais ardidas em 2017, que são da responsabilidade do ICNF, ou se a Florestegal não tem nada a ver com esse trabalho, que está bastante atrasado, pelo menos. E que ações... Bom, isto aqui... que ações foram tomadas pela Florestegal desde a constituição junto de proprietários privados, porque não encontrei plano de programa, o relatório de atividades, e se já desenvolveram e se pretendem desenvolver algum tipo de atividades para promoção da gestão coletiva da floresta, dos diversos modelos que se podem praticar. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não estando presente mais nenhum grupo parlamentar, tem então a palavra o Sr. Presidente da Florestegal, José Miguel Medeiros, para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões tantas e tão diversificadas que me puseram, que eu quase que me apetece dizer, como um amigo meu há uns anos no doutoramento, que dado o elevado número de questões e o pouco tempo que disponho, escolherei as mais fáceis e deixarei as mais difíceis. Mas quem me conhece sabe que não fujo a esse confronto e, portanto, vou tentar. Admito que me pode ter escapado aqui ou ali uma pergunta, os Srs. Deputados depois se entenderem. Aliás, eu quero dizer que deixei já aqui com o Sr. Presidente, quer em versão de papel, quer em versão digital, uma apresentação muito mais detalhada, porque eu sabia que não ia ter hipótese de aqui discriminar tudo. A questão que o Sr. Deputado João Moura começou por colocar da contradição a saída do Ministério da Agricultura para o Ministério do Ambiente. Sinceramente, nós não notamos diferença. E não me compete a mim, como Presidente de uma empresa pública, pronunciar-me sobre as orgânicas do Governo, como compreenderá. E, portanto, essa é uma questão que terá que dirimir com outro auditado e não com a Florestegal, com todo o respeito. Citou aí que era o nosso objeto. Não é o nosso objeto, é a nossa visão, que é um bocado diferente. O objeto é mais genérico e mais curto, é a gestão e desenvolvimento florestal. Essa é uma visão que assumimos. Devo dizer-lhe que essa frase foi escrita por mim, com alguns contributos, obviamente, dos meus colegas, e particularmente do meu colega Rui Barreiro, porque a administração que tomou posse num primeiro momento fomos só 2 elementos, só passado cerca de um ano é que ficou completa, porque, como sabem, há várias tutelas, há a tutela setorial, há a tutela, portanto, naquele caso, agricultura e finanças, e, portanto, houve aqui necessidade durante algum tempo, ou pelo menos não foi possível completar o Conselho. O Conselho está completo desde agosto deste ano. Mas isso não desculpa nada, portanto, não me estou a desculpar, estou apenas a dar uma nota. Falou-nos na questão, portanto, a visão é essa, assumimos essa responsabilidade e isso foi mesmo uma questão de honra, que queremos ser uma das 10 melhores empresas da Europa na gestão florestal públicas, não é? Ao nível de uma Cowilt na Irlanda ou do Ofício Nacional de Forêt em França. Claro que partimos muito mais atrás, com muito menos meios, provavelmente, mas isso não nos retira a ambição. Sei que também já não serei eu que chegarei lá nesta posição, mesmo que cá ficasse o tempo todo que a lei me permite, mas espero que quem me vier a suceder, e estamos convictos, que não deixará de entender que este é um objetivo nobre e é um objetivo adequado, ainda que qualquer das nossas congêneres tenha 10 vezes mais área sob gestão do que nós, à partida. Nós temos uma visão para a nossa área de expansão de 3 mil hectares ano que queremos acrescentar ao nosso património. E esses 3 mil hectares, pergunta-me de onde, precisamente nas áreas de minifúndio, não é?
Dir-me, mas como é que vai juntar a 0,2 hectares de cada vez, como é que chega aos 3 mil? Bom, é evidente que há, e eu aproveito já para também dar uma resposta a uma questão que me foi colocada pelo Sr. Deputado Santinho Pacheco, que é relativamente à questão de porque é que escolhemos aqueles 3 concelhos. Houve uma orientação do Governo num primeiro momento para começarmos pelos concelhos mais atingidos pelos incêndios, o que me pareceu uma orientação perfeitamente natural. Aliás, o acionista é que diz o que é que quer, mas neste caso nós também não podíamos começar pelo país todo ao mesmo tempo, não tínhamos logística. Uma empresa que tinha 2 administradores, um engenheiro florestal e uma funcionária administrativa, que foi o que nós herdámos da empresa anterior, é evidente que não podia também ter a pretensão de querer acudir a tudo. Portanto, tínhamos que ser seletivos e tínhamos que definir prioridades. E a prioridade que definimos foi, primeiro, tentar arrumar a nossa casa conforme podíamos. Já agora respondo também ao Sr. Deputado Ricardo Vicente. Nós temos um quadro de pessoal que ainda é este, porque eu penso que conhecem o Decreto-Lei 133 de 2013 que rege as empresas públicas, e as empresas públicas têm regras muito duras e estão submetidas a um regime de controlos sucessivos, entre eles pela Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização e pela tutela por várias entidades que nos tutelam, Inspeção-Geral de Finanças, etc. E estamos agora a desenhar o nosso quadro de pessoal. Obviamente temos consciência também desde o início que não iríamos ser um gigante em termos de pessoal. Sabíamos que isso era uma coisa que nos tiraria agilidade e não é essa a nossa missão. A nossa missão é que eu costumo utilizar aquele exemplo da escola primária de jogar ao toque e foge. É pôr o jogo a funcionar e quando as coisas estão bem, nós já não precisamos estar lá. Quer dizer, quando nós estivermos numa propriedade daquelas que não estavam bem geridas, que não estava bem organizada, quando conseguimos juntar, organizar e pôr a funcionar, se houver um empresário interessado e que queira continuar esse trabalho, nós com esse dinheiro da venda podemos ir fazer do outro lado onde esse problema está a ser necessário. Portanto, também é uma forma que nós poderemos encontrar aqui uma espécie de, não digo de um modo contínuo do nosso financiamento, mas formas de ir refinanciando a nossa atividade e cumprindo a nossa missão, porque nós somos uma empresa pública, mas que se rege por regras de direito privado e estamos em concorrência no mercado. Não temos um subsídio do Orçamento de Estado, portanto temos que também jogar um pouco o jogo do mercado, com uma diferença grande. A nossa missão social é produzir, digamos, um produto final de qualidade e não ganhar dinheiro a qualquer preço. Também temos consciência disso. Agora também não podemos deixar de visar a obtenção de lucro, que naturalmente se vê de 2 maneiras. Por um lado, nos resultados financeiros, por outro lado, no produto final. Aproveito também para dizer que, quanto à questão da EGF, estamos reconhecidos como EGF desde setembro de 2019. Fizemos a candidatura ainda no início de 2019, fomos reconhecidos em setembro, por razões, enfim, burocráticas, temos questionado o ICNF, mas há ali qualquer coisa nestas plataformas digitais que ainda não aparece, mas temos o documento, pode-se fazer prova, não há dúvida nenhuma que fomos reconhecidos como EGF, que, como sabem, nos dá um estatuto vantajoso, permitir-nos a inserir-nos em ZIFs mais facilmente. Nós só estamos numa ZIF, que era onde estava uma das nossas propriedades, que é precisamente a da Chamusca, chamada Caveira e Ervideira, não é? E, portanto, essa propriedade estava inserida numa ZIF, numa associação que é a Achar, que o Sr. Deputado provavelmente reconhecerá, porque é do seu círculo eleitoral, mas temos intenção de entrar nas ZIFs todas e até de nos propormos ajudarmos as ZIFs como gestores, porque muitas vezes o problema do minifúndio e das ZIFs é a falta de músculo financeiro e de capacidade de gestão. E nós podemos ser uma mais-valia sem termos com isso interesse em apropriarmos das propriedades, nem tocarmos naquilo que é das propriedades. Nós temos aqui que encontrar modelos que permitam dar escala às propriedades para favorecer as operações, reduzir custos, aumentar rentabilidades e tudo isto de forma sustentável ambientalmente. Quer dizer, é um bocadinho a circulatura do quadrado ou a quadratura do círculo, mas é o nosso objetivo, é a nossa obrigação, é a nossa missão. E eu lembro-me sempre muito bem dela, porque sou geógrafo, e lembro-me sempre de um professor que nos chamava muita atenção para aquela ideia de que a natureza nunca se cansa e está sempre a trabalhar. Portanto, nós não podemos contrariá-la, temos que tentar aproveitá-la, mas sempre com muito respeitinho por ela. E é isso que nós queremos fazer na Floresta Leal e que estamos a fazer. Quanto aos 14 mil hectares que temos sob gestão, portanto, estão divididos em 86 propriedades, nós subdividimos-los tecnicamente, quem supervisiona essa área é o engenheiro Rui Barreiro, e que, portanto, com um conjunto de prestadores de serviços e do único engenheiro florestal que temos, nós temos recorrido a prestadores de serviços. Nesta fase é o que podemos fazer. Também não temos a ideia de que vamos ser uma empresa com muita gente.
Seremos uma empresa com uma capacidade de robustez técnica boa do ponto de vista dos quadros de topo, mas depois controlaremos muito em outsourcing, até porque queremos produzir externalidades no território. E isso é fundamental que aconteça, do nosso ponto de vista. Ou seja, se nós não induzirmos o aparecimento de pequenas empresas pescadoras de serviços nestes territórios, não estamos a prestar um bom serviço à economia. Então estamos a transformar aqueles territórios apenas em barrigas de aluguer de uma nova maneira de olhar para a floresta. E nós queremos ser produtores de externalidades. Queremos que se constituam equipas de brigadas de sapadores florestais, mas que sejam as próprias pessoas a organizarem-se, ou cooperativamente, ou empresarialmente, em pequenas empresas, microempresas, mas prestadoras de serviços. Porque isso é muito importante para a animação da economia daqueles territórios e quem lá vive, como eu vivo há muitos anos e como muitos de nós que aqui estão vivem, sabe que são essas pequenas unidades, são as formiguinhas que criam aquelas paisagens. Aquelas paisagens não aparecem porque há um decreto-lei aqui no Terreiro do Paço a dizer que agora vamos cuidar muito bem daquelas paisagens. Elas são construídas pelas pessoas. E, portanto, nós temos que reconstruir a economia em torno da floresta, que foi o que acabou. E que nós sabemos que o modelo de exploração com base em mão de obra barata, quase escrava, que existia nos anos 50, 40 e 60, por aí fora, gerou aquele êxodo rural todo e deixou aquilo no estado em que está. E, portanto, nós temos que agora, fazendo o percurso ao contrário, mas com uma nova filosofia de gestão, com novos métodos de trabalho e, sobretudo, com uma nova forma de olhar a esta organização. Nós temos um conceito que é um conceito de multiusos, que não está a pensar apenas na exploração florestal que tucure, nem sequer principalmente. Por um lado, a questão da conservação, como foi dito, como é que estão a pensar remunerá-la? Estamos a pensar remunerá-la, como o Sr. Deputado Ricardo Vicente sabe, os Srs. Deputados, isso é uma coisa que está a ser discutida agora no quadro dos fundos comunitários. Qual é o valor hectare que vai ser pago por hectare ano para os serviços aos ecossistemas? Há alguns exemplos anteriores que se fizeram no passado, experiências de substituição da produção florestal por agricultura, com remuneração por hectare, mas neste momento é preciso ir mais longe, porque é preciso dar sustentabilidade a quem se propõe fazer este serviço. Não é? E nós não podemos assumir a gestão de uma propriedade por 40 anos se não soubermos que temos financiamento para esse projeto e que vamos conseguir garantir o serviço que nos é pedido e que isso vai permitir que nós o façamos nas condições adequadas e sem que isso inviabilize a empresa e ponha em causa o serviço que ela presta. Portanto, é outra questão muito importante. E isto mostra-nos bem aqui um balanceamento que também vai ao encontro da questão colocada pelo Sr. Deputado Santinho Pacheco de como é que se equilibra o imediato com o futuro. O imediato é, por um lado, começar a passar esta mensagem. Nós acompanhamos todas as ações dos BUPIs, Sr. Deputado João Moura, nós acompanhamos todas as ações dos BUPIs dos 3 concelhos de Pedrógão, Castanheira e Figueiró dos Vinhos, e todos os nossos técnicos foram a todas as ações, levaram o nosso folheto, apresentaram-se às pessoas que foram lá e disseram: nós estamos aqui à disposição, venham-nos trazer as propriedades. Perguntou-me quantos proprietários já contactámos, cerca de meia centena. Num total de 316 hectares que temos neste momento, estamos a fazer levantamentos e estamos a ver como é que os vamos juntar, porque todos eles têm expectativas diferentes. E nós temos um grande problema hoje para oferecer, para remunerar ou o arrendamento, ou a cessão de exploração, ou nos contratos de gestão. Toda a gente acha que a sua propriedade é a mais valiosa do mundo. E toda a gente acha que a bitola é a bitola do eucalipto. O eucalipto paga 100 a 120 euros hectare ano. O pinheiro não pode pagar isso. O sobreiro não pode pagar isso. E, portanto, uma das dificuldades que nós temos e que estamos a sentir, e eu não o escondo, é quando nós temos contratos de reserva já assinados com entidades gestoras de baldios. Porque também tem sido outra dificuldade, que é encontrar os modelos de contrato, que são muitas frentes que isto exige, com juristas qualificados para que percebam de arrendamentos fundiários, e não o jurista que faz contratos de arrendamento urbano, tem que ser gente que perceba o que são extremas, como é que isso se faz, o que são direitos de preferência, todo um conjunto de problemas, que é o que são baldios, a lei dos baldios, que é muito complexa e muito difícil, e portanto tudo isso tem estado a ser equacionado para o que nós estamos a fazer com as pessoas é uma espécie de contratos de promessa. Ou seja, nós comprometemos a apresentar-lhes uma proposta num determinado prazo, mas temos que ter o direito a poder estudar o terreno e a fazer os levantamentos e entrar pelas terras delas sem que elas fiquem zangadas connosco ou nos corram a tiro. Também pode acontecer, não é? Se nós não fizermos isto bem. Portanto, acreditem que estamos a olhar para todas as frentes e também, obviamente, para as frentes financeiras. Temos uma CFO, uma administradora financeira com uma larga experiência e que também nos tem ajudado muito, porque é preciso ir equilibrando isto,
porque nós temos um acionista ao qual temos que prestar contas. Quanto às contas de 2019, elas estão a fechar-se no mês de março, as empresas fecham as contas, portanto estamos exatamente neste mês a fechá-las. Assim que estiverem fechadas e assim que tudo isso estiver fechado no final do mês de março e aprovado em Assembleia Geral, todos estes documentos são colocados imediatamente no site. Mas eu comprometo-me a enviar para a Comissão de Agricultura, para o Sr. Presidente, uma cópia para ser distribuída aos grupos parlamentares, enfim, assim que nós pudermos legalmente, neste momento não podemos fazê-lo, até porque não estão fechadas, ainda as contas estão a ser fechadas, estão praticamente fechadas, mas ainda estão a passar pelo ROC, têm que passar pelo acionista e só depois é que vão à Assembleia Geral e só depois de irem à Assembleia Geral e aprovadas, porque nós temos regras empresariais, compreenderão que nesta fase não podemos. Mas tudo o que nós podemos e que sobre os relatórios de governo societário, tudo isso, relatórios de sustentabilidade, tudo isso é publicado no site. Reparem, nós começámos em 2018, em julho, conseguimos em setembro ter um primeiro orçamento retificativo da tal REMAX para o J. Pimenta, em setembro, em outubro apresentar o primeiro plano para 2019-2020, depois negociá-lo com as finanças durante 2 anos, as várias versões, e termos finalmente aprovado o nosso plano para 2022, que há de estar em breve também disponível. Portanto, como veem, temos feito esse esforço, com toda a sinceridade, porque estamos muito mobilizados e muito galvanizados com este projeto e achamos que este é um projeto que merece tanto o nosso empenho que não temos o direito de não fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para atingir os objetivos. Portanto, eu vou só dar aqui uma revisão rápida para ver se ficou aqui alguma questão, só para terminar, Sr. Presidente, e com a sua tolerância. Nós temos uma equipa, como disse, técnica muito pequenina, mas que trabalha muito, que não tem olhado esforços. Temos apenas uma pessoa na área financeira a dar apoio à doutora Maria da Nazaré e que terá que dar apoio também agora à área de expansão. Portanto, estamos a redistribuir, estamos a refazer circuitos, estamos a montar uma empresa de raiz que não existia em Portugal e que nem sequer temos termos de comparação. Podíamos ir ali ao lado copiar como é que fizeram os vizinhos, mas não podemos fazer. As únicas empresas florestais que vocês conhecem com um certo nível, da mesma dimensão da nossa, são as celuloses, basicamente. E como nós não vamos plantar eucaliptos, para além daqueles que já temos, vamos geri-los no quadro do mosaico, quer dizer, não faria sentido organizar-nos para esse mercado. Portanto, não sei se respondi a tudo, se calhar, provavelmente não respondi, mas... e quanto às vendas, que era uma questão importante que o Sr. Deputado colocou. De facto, no primeiro trimestre essa era a expectativa, mas como sabe, as vendas de madeira ocorrem por atacado em certas épocas do ano. Isso também foi uma coisa que eu aprendi, não é? Desde que estou nestas funções. E, portanto, esse desvio de 81% traduziu-se nos 100% na ausência de desvio, em 0% quando chegámos a 31 de dezembro, porque conseguimos, apesar de alguma saturação do mercado, conseguimos vender a preços bastante razoáveis, madeira que algumas já devia ter sido vendida há 10 anos, das tais propriedades que estavam ali à espera de ser compradas e que não tinham gestão florestal. Portanto, conseguimos atingir esses objetivos. E verá isso no nosso próximo relatório de contas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Chegamos assim ao final desta audiência. Penso que todos os grupos parlamentares que assim quiseram intervieram e agradeço mais uma vez a disponibilidade da vossa presença, dizendo que todos os documentos que foram entregues à Comissão serão posteriormente entregues a todos os seus deputados. Muito obrigado e boa tarde. Muito obrigado, Sr. Presidente.